Metrópole Entrevista. Vamos lá, secretário Fabrício Miller, secretário de Transportes. Tem uma matéria aqui muito bem feita pela minha querida amiga, colega, que está aqui ao meu lado, a Luciana Freire. E a matéria dela é a seguinte: a que ponto chegamos? Sem subsídio federal, tarifa de ônibus deve subir para R$ 4,80 esse ano em Salvador. Em dificuldade, empresas recorrem à prefeitura. Passageiros temem modelo inviável. É isso mesmo, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia a todos. Ainda não li a matéria, já baixei aqui no meu celular, mas ainda não li a matéria. Agora é uma preocupação, sim. O prefeito Bruno Reis falou há pouco, em entrevista com o Mário Kertz, que é uma preocupação realmente de todos os municípios, principalmente as capitais, que vem sofrendo bastante com a crise do transporte público. A tarifa, com o aumento no último ano do diesel, que corresponde, que é a segunda maior despesa do transporte público, Zé, é o diesel. Perde apenas aí para mão de obra no sistema de transporte. Então, esse ano aumentou mais de 65%, chegou a quase 70% de aumento só do óleo diesel. E isso, é claro, de alguma forma, acaba refletindo no preço da tarifa. Nós somos, disse agora, nós temos um contrato de concessão, contrato com regras claras que precisam ser obedecidos. E nesse contrato se estabelece um reajuste, não é aumento, é reajuste da tarifa, diante de aumentos de alguns índices econômicos. E um deles é justamente esse aumento do diesel. Então é algo que vem preocupando muito os prefeitos. O prefeito Bruno Reis vem liderando um grupo de prefeitos junto com a Frente Nacional de Prefeitos, tentando sensibilizar o governo federal no que diz respeito à ajuda, a um subsídio federal, que cubra ao menos a gratuidade do idoso, a gratuidade do deficiente, que são concedidas mediante a lei federal. Então ele vem realmente tratando esse assunto desde o ano passado, acho que foi para Brasília mais de 10 vezes, buscando justamente esse entendimento, buscando sensibilizar o governo federal com relação e, por fim, a pandemia trouxe esse problema, agravou esse problema, e esse ano, 2021, agravado ainda mais por conta desse descontrole aí do diesel, e aqui no estado a gente ainda não tem nenhum tipo de desoneração do ICMS do diesel, o que ajudaria a diminuir a tarifa. Isso entraria na modicidade tarifária, como o município fez a desoneração do ISS para o transporte público, justamente para refletir da tarifa. E nós não tivemos nenhum tipo de redução da alíquota de ICMS do diesel aqui no estado da Bahia. Estou lendo aqui também na matéria, nessa entrevista aqui, 10% é o reajuste estabelecido em contrato pela inflação. Passagem hoje custa R$ 4,40 e subiria para R$ 4,80. Você acha que o soteropolitano, a massa, tem condições de pagar R$ 4,80 na tarifa de ônibus, Fabrício? Foi feita essa pesquisa? Ou não tem jeito? É a faca no pescoço? Nem as concessionárias têm interesse nesse aumento. Ninguém tem interesse nesse aumento. A gente sabe que é um valor que já é por demais caro. A gente sabe que o transporte público ainda não oferece a qualidade que a gente quer chegar, mas nem os concessionários, nem as empresas no Brasil querem um aumento desse tamanho, até porque todos sabem que se você aumenta mais do que a capacidade das pessoas têm de pagar, você vai ter aí exatamente uma evasão ainda maior do número de passageiros do sistema. Então é algo que ninguém deseja isso. Tá? A gente tem dentro do contrato uma fórmula paramétrica, como eu disse, é uma fórmula bem objetiva, que leva em consideração os custos, o aumento de custos do transporte ao longo desse ano, ao longo do último ano, ao longo dos últimos 12 meses. E esse reajuste ele vem para recompor parte desse déficit, que é resultado desse aumento nos custos. Mas, como eu disse, é algo que a gente está tentando, o prefeito vem tentando aí essa busca por um auxílio, essa ajuda do governo federal entraria dentro de uma modicidade tarifária, que seria, ou seja, não vai para o bolso
de concessionário, não vai para beneficiar a empresa, vai para a tarifa, vai para beneficiar o povo que paga a tarifa, porque você sabe que em Salvador e em grande parte das cidades do país, eu diria a maioria das capitais, não contam com subsídios hoje no sistema de transporte. O que remunera o ônibus, o que remunera o serviço é a tarifa paga. Então, quando você tem um número alto de gratuidades, quem está bancando essas gratuidades é justamente o passageiro que está pagando a tarifa. E isso, de certa forma, é até perverso. Por isso que vem se tentando essa ajuda do governo federal para cobrir, ao menos, aí, as maiores das gratuidades, que são dos idosos e dos deficientes. Luciana Freire tem uma pergunta aqui, ela que fez essa brilhante matéria de a que ponto chegamos. Isso. Já mostra uma realidade complicada para o nosso povo aqui. R$ 4,80 com salário de R$900, você faz um cálculo aí de 5 dias, 2 passagens, vai dar um absurdo. Não tem. Percentual de quase 15% do salário. Vamos lá. Isso. Oi, Fabrício. O senhor falou sobre a evasão dos passageiros, né? Se caso a passagem fique mais cara. Isso já é um problema hoje? Como é que está essa questão do transporte irregular? Esse já é um problema, Luciana, já de algum tempo. O sistema de transporte público coletivo no país, ele vem perdendo passageiros. Você teve, desde 2012, com sucessivas crises econômicas, depois você teve a questão da tecnologia, com o advento dos aplicativos, né? Você tem uma série de fatores. A própria segurança pública, muitas vezes, ela é algo que faz o passageiro buscar meios alternativos, comprar uma moto, comprar um carro usado para tentar fugir do transporte público, quando a segurança pública, isso é uma realidade no nosso país, né? Então, várias questões trouxeram, ao longo dos anos, uma perda de passageiros para o sistema. É claro que nada se compara aos efeitos que a pandemia trouxe aos sistemas, né? Para você ter uma ideia, ao longo de 2020 e 2021, mais de 60 empresas, mais de 60 concessões em todo o Brasil ou pararam, ou quebraram um contrato, ou tiveram o seu contrato suspenso, ou entraram em recuperação judicial. É muita coisa, né? Se estima algo em torno de 21 bilhões de prejuízo para o sistema de transporte. Mas essa evasão, sim, essa redução do número de passageiros é o que agrava muito o sistema de transporte em todo o país. Uhum. Posso? Pode fazer outro. E no final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou uma ajuda de uma quantidade muito boa, né? 4 bilhões. O valor, o rombo ainda é muito maior, né? O senhor falou aí. Mas qual é a articulação dos prefeitos em torno disso? Porque foi como o senhor disse, é uma situação de diversas cidades do país. Você acha que esse veto do presidente, que é justamente um veto emergencial, porque era uma situação difícil, mas piorou muito com a pandemia, acha que existe a possibilidade de uma ajuda do governo federal? As prefeituras estão se articulando para isso, porque acredito que uma das dificuldades é que, como se trata de cidades, a realidade de estado para estado, de cidade para cidade, é muito diferente, né? Existe essa unificação? Como é que vocês estão se articulando? Olha, desde o ano passado, o prefeito Assemineto, eu não sei, eu perdi até as contas, quantas vezes ele foi a Brasília, e era, naquele momento, talvez uma voz única e solitária na busca de ajuda, né? Esse ano, o prefeito eleito Bruno Reis também foi a Brasília, me parece que mais de 10, 15 vezes, liderando um grupo de prefeitos aí da Frente Nacional dos Prefeitos. Tiveram reuniões com diversos ministros, ministro Paulo Guedes, ministro Rogério Marinho, né? Buscando sensibilizar, e com apoio do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, Fórum Nacional de Secretários de Fazenda, justamente levando estratégias, levando soluções para que pudesse haver esse auxílio emergencial, né? Nesse caso, esse ano, muito voltado para a cobertura dessas gratuidades. O prefeito Bruno Reis chegou a falar de algo em torno para a cidade de Salvador, que cobriria parte dos custos envolvidos na gratuidade do idoso. Isso talvez não seja a solução definitiva, mas certamente trará muito mais conforto e trará, principalmente aí, se isso vier, e a gente tem esperança que isso venha, trará aí uma possibilidade de redução
na tarifa. Em vez de aumentar, a gente consegue manter a tarifa ou até, de repente, a depender dos recursos que poderão vir, até reduzir. Então, é importante, de fato, esse auxílio do governo federal. Eu diria que é imprescindível que ele venha para que a gente não tenha, em todas as capitais, em todas as cidades, um colapso no sistema. Você disse, cada cidade tem sua realidade, é verdade, mas o problema hoje, eu diria que é um problema de todos. A gente vem participando de discussões junto do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, o que a gente percebe muito claramente que é um problema de todos. Um em maior escala, outro em menor escala, mas é um problema de todas as grandes cidades. Agora, em contrapartida, uma tarifa dessa de R$ 4,80. A gente está vendo aí ônibus virando sucata, ônibus quebrando no meio da rua, o ar-condicionado que foi prometido, muito pouco, quase nada. O que é que vem para o povo? Zé, na verdade, com essa crise agravada pela pandemia, é claro que houve prejuízo no planejamento de renovação de frota, no planejamento dos próprios investimentos das empresas, das concessões. As concessões, elas são obrigadas, por contrato, a fazer investimentos. Mas no momento que há uma crise, como houve a crise do Covid, né, que os efeitos ainda persistem de certa forma, é claro que esses investimentos eles são prejudicados. Agora, é importante registrar, por exemplo, que Salvador, no ano passado, foi a cidade que, através das suas concessionárias, efetuou a maior compra do Brasil. Foram 170 ônibus novos. Esse é um dado passado, inclusive, pela a própria Mercedes-Benz, que vende a principal fornecedora de chassis do país de ônibus, que foi a maior compra do país. Esse ano nós teremos nova renovação. Então, assim, isso demonstra todo o esforço que vem sendo feito pela Prefeitura nesse tema. É um tema sensível, o prefeito tem demonstrado muita sensibilidade, muita preocupação, e eu não, por conta de reequilíbrio que foi dado, baseado em contrato, né, que foi discutido, foi negociado, as empresas tiveram a capacidade de fazer esses investimentos, trazendo mais 170 ônibus, teremos mais ônibus novos, mais 170 ônibus novos com ar-condicionado esse ano, além da frota inicial, né, que a gente vai precisar ter para o BRT começar a rodar. Também frota moderna, frota nova, 0 km com ar-condicionado. Então, esses investimentos foram prejudicados pelos efeitos da pandemia, mas estão sendo feitos dentro do possível aqui na cidade de Salvador. Nós temos a segunda maior tarifa do país, eu acho. A primeira do Nordeste, e a tarifa nossa aqui é comparada com a tarifa de São Paulo. Só que eu acho que São Paulo, a estrutura, o transporte é outro completamente diferente, correto? Zé, só que você tem uma ideia, recebe por ano, São Paulo paga por ano 3,5 bilhões de reais para o transporte público de pneus, para o transporte público coletivo. Não estou falando de trilhos, apenas ônibus. Para você ter uma ideia, o orçamento estimado de Salvador esse ano é de 8,4. Lá paga 3,5 bilhões só de subsídios para o transporte público. E mesmo assim a tarifa é uma tarifa alta, né? Então aqui Salvador não paga subsídios, das capitais do país não pagam. Então tem essa diferença, que é uma diferença bastante significativa. Bom, os taxistas estão reclamando e pedindo que vocês já considerem aí. Eles estão tendo dificuldade em renovar os veículos antigos táxi. Eles gostariam de pedir que desse 6 meses para substituir os veículos. Olha, a gente está amarrado a um TAC do Ministério Público, que já fez, desde o ano passado, essa liberação através aí da frota. Nós concordamos e junto com o Ministério Público construímos essa solução. No ano passado isso ficou liberado, desde que os taxistas fizessem a sua vistoria. Muitos não fizeram a vistoria, inclusive uma vistoria que não foi cobrada por um gesto de uma ação do prefeito Bruno Reis. É uma vistoria que não foi cobrada, não houve cobrança da vistoria e mesmo assim uma parte desses taxistas não fizeram. Então a gente está amarrado ao que determina, que estabeleceu uma data máxima para a substituição, para que os táxis pudessem rodar. Ok, muito obrigado, querido Fabrício Miller. Obrigado de verdade. E vamos ver se melhora a frota, né? Que a tarifa pode melhorar, mas a frota é que é o problema. Um abraço.
Um abraço, Zé. Um abraço a todos. Um excelente 2022 para todo mundo.